Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas ao Movimento Mariás, que fala sobre um modo de ser mulher que agrada a Deus. E hoje nós vamos para a terceira e última parte sobre o estudo que nós iniciamos sobre Maria de Betânia. Lembra? Maria de Betânia, que em 3 ocasiões diferentes se colocou aos pés de Jesus. Então vamos lá. Vamos relembrar as 2 primeiras ocasiões em que Maria de Betânia se coloca aos pés de Jesus. Você lembra? Tem acompanhado esse estudo aqui? Se não, volta lá na parte 1 e na parte 2 para que você possa compreender aqui a parte 3. Na primeira ocasião, Maria assentou-se aos pés de Jesus para aprender do Mestre e ouvir a sua palavra. Na segunda ocasião, ela derramou a sua tristeza aos pés de Jesus. E qual é então a terceira ocasião? Esse terceiro momento ele está descrito lá em João 12, de 1 a 3. Vamos ler lá João 12, de 1 a 3? Na verdade, eu vou ler com vocês até o versículo 6, tá bom? Mas vamos lá. Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Então, isso acontece depois da ressurreição de Lázaro. Era um terceiro momento em que Jesus estava lá reunido com Lázaro e as suas irmãs. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Vejam só, Marta estava aqui servindo, mas provavelmente aqui ela já servia de um outro modo. Ela já tinha aprendido a primeiro se colocar aos pés de Jesus, mas ela continuava servindo. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Tem outras versões, esse relato é descrito lá no Evangelho de Mateus e Marcos também, que diz que ela também ungiu a cabeça de Jesus, não só os pés, tá? Ela derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus e ungiu os pés e enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: "Por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres?" 300 denários equivalia naquela época a 1 ano de trabalho. E Judas estava aqui condenando, criticando aquela ação de Maria de Betânia. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: "Deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão." Ali Jesus já estava falando sobre o dia da sua morte que estava se aproximando. Nessa terceira ocasião, Maria derrama sobre os pés de Jesus toda a sua adoração. Esse foi um gesto do mais puro amor, pois ela sabia que o Senhor estava prestes a suportar grande sofrimento e a morrer. Mas como ela sabia disso? Como Maria sabia que Jesus estava prestes a experimentar grande sofrimento e a morrer? Segundo Isbe, Maria de Betânia sabia porque ela conhecia Jesus de se relacionar com ele. Nesse momento, quando se colocou aos pés de Jesus, Maria assumiu a posição de escrava e quando soltou os cabelos, o que era algo que as mulheres judias não faziam em público, ela humilhou-se e depositou sua glória aos pés de Jesus. Maria, ela pôde antever aquele momento e fazer aquilo porque ela era sensível àquilo que Jesus estava ensinando a ela, porque ela tinha um relacionamento já de intimidade com Jesus. E é evidente que o seu ato ou o seu gesto foi mal interpretado e criticado. O primeiro a criticar o gesto dela é Judas, aquele que viria trair Jesus. Disse: "Por que esse perfume não foi vendido? Por que esse dinheiro não foi dado aos pobres?" né? E será que isso é diferente hoje? Será que hoje, muito provavelmente, frequentemente, nós também não somos mal interpretadas e criticadas quando decidimos, como mulher, servir ao nosso Senhor e derramar diante dele o nosso melhor? Será que eu e você também não somos criticadas por escolher servir a Jesus e aprender dele dessa forma nos dias de hoje?
o gesto de Maria foi uma bênção para Jesus e para a própria vida, porque nós falamos sobre isso que aconteceu até hoje. Isso serve de modelo de inspiração para nós mulheres. Aquele perfume era caríssimo. As mulheres, elas costumavam comprar em gotas e ele seria usado na ocasião do seu casamento. Mas ali, Maria decide derramar toda a sua vida, toda a sua condição existencial em total rendição e adoração a Deus, pois ali ela não estava ungindo o homem Jesus, mas ela estava ungindo a divindade suprema e absoluta do Senhor Jesus, aquele que foi enviado pelo Pai Eterno. Ali ela reconhecia Jesus como um Deus, como aquele que veio para salvá-la, e ela estava rendida aos pés dele, dizendo assim: eu vou te servir até o fim da minha vida. Segundo Isby, aquela deve ter sido uma noite de comunhão, apesar da crueldade com que Judas e os outros discípulos trataram Maria. Aquela atitude deve ter animado e fortalecido o coração de Jesus de maneira muito especial, pois ele estava na sua última semana antes da cruz. Maria nos deixou 3 exemplos sobre um modo de ser mulher que agrada a Deus. No primeiro momento, ela se colocou aos pés de Jesus para aprender. No segundo momento, ela se colocou aos pés de Jesus para derramar a sua dor e o seu sofrimento, para derramar a sua frustração diante daquela situação. No terceiro momento, ela se colocou aos pés de Jesus em total rendição e adoração, quando nada mais importava. O que podemos aprender com Maria, então? Primeiro, Jesus quer que nos coloquemos aos pés dele para aprender. Depois, ele deseja que nos coloquemos aos pés dele para derramar a nossa dor, o nosso sofrimento e as nossas frustrações. E depois, ele deseja que também nos coloquemos aos pés dele em total adoração e rendição. Dentro desse contexto, seria muito bom examinarmos o nosso coração e o nosso modo de ser e verificar se alegramos o coração de Jesus com a nossa maneira de servir, com a nossa maneira de testemunhar e com a nossa maneira de adorar. Comece agora e comece hoje. Apenas comece esse modo de ser mulher que agrada a Deus, aprenda com Ele, se derrame diante dEle, adore, se renda àquilo que Ele tem. Se você fizer isso, você vai aprender um modo de ser que agrada a Deus e você vai aprender diretamente dEle. É isso que Jesus quer nos ensinar. E sim, nesses contextos, vamos ter que enfrentar muitos desafios. Muitas vezes vamos ser criticadas por esse modo de ser mulher, nesse contexto que está tão diferente, nesse contexto onde as mulheres buscam um empoderamento através daquilo que elas fazem, através de um nome que se torna famoso, através de tantos afazeres, através de tantos títulos, autoafirmação sobre um modo de ser mulher que ganha o mundo, que realiza grandes projetos. O modo de ser mulher tem um sonho que é específico para cada uma de nós. E sim, nós seremos empoderadas pelo próprio Espírito Santo para viver uma vida que o agrada. Então, se você deseja, se coloque aos pés dele, aprenda dele, renuncie àquilo que está te fazendo mal, renuncie aos seus próprios desejos e aprenda a viver um sonho que é dele. Você sabia que Deus planejou e escreveu todos os nossos dias no livro da vida e que nós podemos buscar nele, viver esses dias e cumprir um propósito que é eterno? Você só precisa começar. E eu te espero aqui para aprendermos juntas. Até a próxima semana.